Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Chamo nesse momento a vereadora Maria Luísa para secretariar os trabalhos da mesa. Daremos início aos trabalhos da casa com a eleição e escolha da mesa diretora que irá presidir o próximo semestre. Neste momento, suspendo a sessão por 20 minutos para os jovens vereadores que tiverem interesse em concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário do Parlamento Jovem da Câmara de São José apresentarem as suas chapas.
Ali. Pode, quando eu Hã? até 2 minutos, tá? Aí, se eles falar, a votação, tá? E aí, Yasmin? Tá, só deixa eu rever. Vamos lá, galera. Eu tenho que apertar nisso aqui?
Em continuidade, apresento as seguintes chapas com a sua composição. Chapa 1. Presidente Vitor Mota Gonçalves. Vice-presidenta Ana Luísa Soares dos Santos. Primeira secretária Juliana Pacheco de Souza. Segunda secretária Jamile Rinaldi da Cruz. Farei os convites aos candidatos das chapas caso queiram usar a tributa pelo tempo de 2 minutos para pedir seu voto. Candidato presidente Vitor Mota Gonçalves, gostaria de se manifestar? Agora tá funcionando? Tá. Cara, aproveitar esse tempo na tribuna para ressaltar o privilégio que eu tenho de estar entre vocês. Vocês são jovens inspiradores. Acredito que a gente consegue preservar o respeito aqui. A gente tem uma pluralidade de ideias gigantesca dentro do projeto, que a gente vai conseguir resolver com muito diálogo, muita paciência. Enfim, a gente vai conseguir ser um bom projeto para a população josefense, fazendo esse link entre a comunidade e os vereadores. Espero ter o voto de vocês, né, com todo respeito. E queria agradecer, né, pela... A gente sabe que ninguém está aqui obrigado, vocês vieram aqui porque vocês quiseram, e isso é muito nobre da parte de vocês. A gente precisa reaproximar o jovem da política, a gente precisa fazer o jovem se interessar pela política, e acho que essa equipe consegue fazer isso. É isso. Muito obrigado a todos novamente. Obrigada, Vitor. Candidata a vice-presidente, Ana Luísa Soares dos Santos, você gostaria de se manifestar? A primeira secretária, Juliana Pacheco de Souza, candidata a primeira secretária, gostaria de se manifestar? Não, obrigada. Candidata a segunda secretária, Jamile Rinaldi da Cruz, gostaria de se manifestar? Ok, agradeço a todos. Senhores vereadores, indicaremos a votação, sendo que a escolha será por chapa. Iniciaremos a votação. Solicito a primeira secretária, Maria Luísa, que proceda a chamada nominal para a manifestação do voto. Alain Martins da Silva. Eu voto na chapa 1. Ana Luísa Soares dos Santos. Cumprimento aos parlamentares e meu voto vai na chapa 1. Camille Terezinha Souza dos Santos. Eu voto na chapa 1. Fernanda Cristina Simão. Meu voto vai para a chapa 1. Jamile Rinaldo da Cruz. Olá, boa tarde. Meu voto vai na chapa 1. Juliana Esther Gazaniga de Campos. Meu voto vai na chapa 1.
Juliana Pacheco de Souza. Boa tarde a todos. Meu voto vai para a chapa 1. Juliana Rebouças Moura. Boa tarde, meu voto vai na chapa 1. Karen Kathleen dos Santos Silva. Meu voto vai para chapa 1. Lorenzo Denenauer Zandonai da Silva. Olá a todos presentes nessa sala e meu voto vai para a chapa 1. Luísa Galdino Pereira. Boa tarde, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e meu voto vai para chapa 1. Eu, Maria Luísa Chons, declaro meu voto para chapa 1. Murilo do Nascimento. Boa tarde, meu voto vai para Chapão. Nicole Oliveira de Souza. Boa tarde, meu voto vai para chapa 1. Pedro Henrique Barros Pereira. O meu voto vai na chapa 1. Vitor Mota Gonçalves. Meu voto vai para a chapa 1. Tudo bem. Boa tarde a todos. A chapa 1 obteve 17 votos. Está eleita a chapa 1 com 17 votos. Declaro eleita a mesa diretora para compor os próximos 6 meses. O vereador Vitor Mota Gonçalves, presidente. A vereadora Ana Luísa Soares dos Santos como vice-presidenta. A vereadora Juliana Pacheco de Souza como primeira secretária e a vereadora Jamile Rinaldi da Cruz como segunda secretária. Convido, neste momento, o presidente eleito para, caso queira usar a tribuna por 3 minutos para fazer um discurso. Novamente, retorno aqui para agradecer a confiança de todos. E eu desliguei, tá ligado? Tá ligado? Ah, tá. Bem, agradecer a confiança de todos, tô um pouco nervoso. Mas, de novo, prestar minha admiração a vocês. Todos aqui são... Vocês terão um futuro brilhante, eu sou muito privilegiado por estar no meio de vocês. Nossa chapa espera contar com vocês, qualquer problema que tiver, fale pra gente, a gente vai conversar com os vereadores. E que a gente possa fazer uns bons 6 meses de trabalho, né? No mais, muito obrigado novamente e boa tarde a todos. Obrigada, presidente Vitor Mota Gonçalves. Agora, faço convite para que a nova mesa diretora tome seus assentos à mesa.
Ok. Oi. Uhum. Então, convido neste momento o senhor Alexandre Cidade, membro da mesa diretora desta casa, para passar uma mensagem aos jovens. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde à mesa, diretora do Parlamento Jovem. Boa tarde a todos que estão presentes, aos jovens parlamentares aqui, a todos também que nos assistem sempre pelo YouTube, pelo canal 10.2. Vou tentar ser breve aqui nessa conversa com vocês, até porque eu acredito que uma conversa produtiva ela tem que ter dinamismo, né? Eu não consigo ficar muito tempo ouvindo só uma pessoa. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de me posicionar e acredito que vocês também são dessa maneira. Rapidamente eu vou me apresentar para que vocês saibam quem está falando com vocês, um pouquinho da minha trajetória e até hoje, né, da época que eu tinha a idade de vocês até como eu construí a minha carreira. E em seguida a gente pode abrir para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram conversar sobre alguma coisa, eu possa esclarecer isso para vocês, tá bom? Mais uma vez agradecer a oportunidade de ser convidado, ser o vereador representante hoje para falar sobre o que nós fizemos aqui dentro da Câmara dos Vereadores. Agradecer o convite e a responsabilidade de representar a Câmara nesse momento. Vou falar para vocês que eu sempre participei do esporte, a minha vida foi dedicada ao esporte. Eu iniciei na capoeira, quando eu era jovem, aproximadamente 13 anos, e naquele tempo, isso em 96, 97, que muitos aqui ainda não tinham nascido, né, mas é bom falar de datas para vocês entenderem o tempo, eu iniciei e não existiam projetos sociais naquela época, não que a gente conhecesse. Vou colocar um tempo aqui para mim não me estender demais e não deixar vocês bravos comigo, tá? Iniciei, não tinha projetos, não trabalhava, 13 anos, geralmente a gente não trabalhava, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha um dinheiro guardado que ganhei de aniversário e fui e conversei com o professor, pedi um desconto, a mensalidade na época era uns R$50 aproximadamente, ele fez para mim por 25, eu consegui pagar 2 meses. Nesse meio tempo, vou falar a verdade para vocês, acabei não tirando as notas boas e também a condição financeira da minha família não era aquilo tudo. Então, a minha mãe já tinha um motivo da nota e, apesar do dinheiro não estar sobrando, não quis que pagar para que eu fizesse a capoeira. Fui conversar com o professor, era muito dedicado. Ele falou, então, o que tu pode fazer? Vem no período da tarde aqui e ajuda a gente a limpar o ginásio. E aí, com isso, a gente equilibra. Eu vejo que tu leva jeito e foi o que aconteceu. Eu ia às terças e quintas à tarde, nós varria o ginásio, limpava lá os banheiros, fazia o que precisava ser feito. E ele deixou eu dar sequência nisso. Com isso, eu me aproximei mais ainda da capoeira, descobri que era isso que eu queria para a minha vida e já tinha a meta de o que eu poderia fazer para que eu pudesse ser um bom professor ou o melhor professor de capoeira. Então, já logo coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer um curso de educação física para me qualificar, além de treinar a capoeira, de fazer todos os pré-requisitos para que eu pudesse ser um bom profissional. E 2 anos depois, aproximadamente com os 16 para 17 anos, eu peguei uma corda que permitia que eu pudesse já dar aula de capoeira. Comecei a ir na casa do meu primo lá, que tinha um computador, que não era uma coisa tão fácil de ter na época, e comecei a fazer um currículozinho, uma proposta, montei o currículo e comecei a procurar as escolas para poder oferecer o meu trabalho como professor. Óbvio que eu era muito novo, com 16 para 17 anos, então eu precisava mostrar para eles que eu tinha essa condição e não necessariamente já negociar essa contratação de imediato. Então, eu fiquei lá durante 1 mês dando aula com a molecada. O primeiro colégio que eu fui foi o meu cantinho, que são as donas do Gardner. De repente, vocês conhecem aqui no Colégio Cobrasol. O Colégio Gardner, vocês já ouviram falar?
Isso, então, aí nessa escola, só que antes era menorzinha, era um centro educacional, e a mulher deixou eu dar aula lá, a dona Nadira, a dona Érica, e eu comecei a dar aula lá, e passou-se um mês, e eu dei aula para a escola toda, elas deram essa moral para mim, e acabou que passou um mês e veio uma molecada danada, e eles optaram por fazer, e eu fiquei feliz da vida, porque imagina, as crianças pagando a mensalidade lá de aproximadamente R$ 50, umas 40, 50 crianças pagando, deu um salário bom para quem nunca trabalhou na vida. Imagina vocês hoje ter um salário de aproximadamente aí R$ 2.500, R$ 3.000, vocês iam ficar deslumbrados, né, com a possibilidade de fazer o que gosta e já ter êxito. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu ia dar aula de bicicleta, passou aproximadamente uns 6 meses, eu comprei uma moto para mim, aí eu já estava com 17 anos, infelizmente ainda não tinha carteira, mas eu já tinha uma moto que não era uma moto Titan, era uma scooterzinha de 50 cilindradas, que vocês devem lembrar, que hoje deve ter algumas aí. A minha era da Sandol, uma laranja, e ia para as escolas da aula, peguei outras escolas, sempre com essa proposta de ir, mostrar o trabalho de graça e depois ver o que eu conseguia fazer, se eu era contratado ou se eu ia receber por aluno. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional, logo em seguida entrei na educação física, trabalhei aqui no Coleginho São José também, aqui que é na subida, que agora já há alguns anos parou, né? A escola fechou, mas foi uma escola muito tradicional durante muito tempo. Inclusive hoje aqui na Câmara estou encontrando alguns jovens aqui que trabalham no TI, enfim, trabalham na Câmara e que foram meus alunos. Como eu comecei muito cedo, eu encontro muitos alunos meus hoje com a diferença de 6 anos. Então, ou seja, eu estou com 38 anos, encontro alunos com 30 anos, com 29. Então, são adultos hoje, né? E eu me surpreendo, eu falo, pô, estou ficando velho, enfim. Mas fiz o curso de Educação Física, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de lutas, e em 2010 eu fui para o MMA, comecei a treinar de forma mais intensa o jiu-jitsu, o boxe, o muay thai, fiz algumas lutas amadoras de boxe, e em 2011 eu estreiei no MMA, né? Fiz algumas lutas de graça, porque quando está começando você precisa, novamente, né, como eu expliquei, da parte profissional como professor, na parte também de atleta, você às vezes precisa se doar, trabalhar de graça, mostrar quem você é, e graças a Deus venci várias lutas, representei a nossa cidade também nos maiores eventos aqui do Brasil, no Jungle Fight, lutei no Rio de Janeiro, lutei em São Paulo, lutei na Bahia, lutei no Rio Grande do Sul, e em seguida teve uma seletiva muito bacana, que era aquele reality show, o TUF Brasil. Não sei se vocês algum de vocês já viram aquele reality show? Levanta a mão quem já viu. Que passava no domingo, que é uma casa onde vai alguns lutadores. É um programa do UFC. Vocês nunca viram? Não? Vocês estão sabendo tudo de luta também, né, seu Jonathan? Mas, enfim, era um programa que era tipo um modelo do Big Brother, só que era um evento, era um programa americano que surgiu lá, mas o modelo era esse, são vários atletas que ficam numa casa e vão casando as lutas e eles vão lutando e se eliminando, em vez de ser por afinidade. É mais seletivo o processo de eliminação. Mas, enfim, viajei para Vegas para poder fazer essa seletiva. Foi um momento muito bacana, de muita realização profissionalmente, porque eu tive a oportunidade de conhecer Las Vegas, que é um centro das lutas atualmente, e fiquei deslumbrado com a estrutura, que lugar bonito, o tratamento, né, a oportunidade de andar de limusine, de ir para uma arena, lá para o MGM, para o Caesars Palace, esses grandes hotéis que passam desse filme, dos filmes que são gravados em Vegas, e tive a oportunidade de fazer isso. Naquela ocasião, o meu técnico era o Anderson Silva, e o Minotauro, do outro lado estava o Shogun. Então, assim, foi um momento único na minha carreira, de muita felicidade de estar vivenciando aqui dali. Foram 20 jovens para lá, 20 atletas para lutar, para ver quem deles ia permanecer na casa. Acabou que eu não consegui vencer a luta, perdi por decisão. A gente fez 3 rounds e acabei perdendo por decisão, mas tive a oportunidade, passei 25 dias lá em Vegas e foi maravilhoso. Voltei, óbvio, lutei de novo no Jungle em São Paulo, lá no ginásio do Clube de São Paulo. Venci algumas lutas, fui lutar na Rússia, na Chechênia, para ser mais exato. Lutei contra o time lá do presidente da Chechênia. A Chechênia é um país que agora se emancipou, agora, sei lá, nos últimos 6 anos, 8 anos, ele conseguiu se emancipar, virou um país único, era ligado à Rússia. Porém, eles deixaram acontecer isso com o país mediante
um herói de guerra da Rússia virar o presidente da Chechênia. E nós fomos lutar contra o time do cara. Eles adoram luta. Os russos são também uma raça que quer muito mostrar a superioridade deles. Vocês podem ver o resultado de todas as últimas Olimpíadas. Eles sempre se destacam porque eles querem mostrar que a raça deles realmente é superior, assim como os americanos. E agora a China também tem feito isso, tem conseguido se levantar. Mas, basicamente, até durante a história, vocês estudaram a Guerra Fria, a disputa das duas potências eram Estados Unidos e Rússia, né? E no esporte, óbvio que eles têm essa rivalidade também. Então, eles têm ótimos atletas. Lutei lá contra o time do presidente. Tem algumas coisas que aconteceram lá, a cultura, a oportunidade de conhecer um país diferente. De noite eu estava dormindo, eram umas 2 da manhã, umas 3 da manhã, eu escutei um barulho. E eu pensei, poxa, mas não deve ser carro do pessoal voltando da night e escutando, porque eles são muçulmanos, eles são rígidos, né, na educação deles, com relação à cultura deles. E depois eu entendi que eles param para rezar no meio da madrugada, eles acordam 3, 4 da manhã para rezar, e eles botam megafones por toda a cidade, porque é o momento que todo mundo faz, eles são muito rígidos, né? Outra coisa curiosa também, eu saí para correr, e quando eu voltei, eles me avisaram, eu fui correr pela cidade, corri pelas principais ruas, e eles falaram para mim, cara, tu escapou de tomar um tiro porque não pode correr durante a cidade. Não, eles acham, né, como é um país que estava em guerra, eles podem achar que tu és um homem-bomba, que tu pode ser alguma coisa, e escapei de tomar um tiro, então, mas enfim, são curiosidades desse passeio, né? Foi rígido, todo local que a gente viajava lá, que a gente percorria, a gente parava, e a cada alguns quilômetros passava por uma blitz, onde a gente tinha que passar no detector de metal para ver se não estava carregando nada. Enfim, o lugar lá de extrema tensão. E eu saí de lá, deu uma semana, teve um bombardeio. Graças a Deus, correu tudo bem. Para mim, né, infelizmente, as pessoas que estavam lá provavelmente se machucaram, mas, enfim, só para mostrar como o esporte pode levar a gente para diversos lugares do mundo, lugares bons, lugares curiosos, mas o esporte pode proporcionar isso, né? Fui candidato pela primeira vez agora em 2019, né? 2020, para ser mais exato. Eu nunca tinha sido candidato, nunca tive a pretensão de ser político, não acreditava em política. Não acho que as coisas que acontecem dentro da política nos inspiram a ter orgulho, a ter confiança, mas, como já falei algumas vezes, eu acho que a gente não pode observar algo errado e simplesmente falar, virar as costas e continuar criticando, e isso não vai mudar nada, a gente não vai conseguir intervir, a gente não vai conseguir mudar a direção que nesse momento está errada. Então tive essa ousadia de me candidatar com esse propósito de vir para a política e tentar fazer algo diferente, tentar transformar a minha cidade, tentar não deixar as coisas que eu não concordo acontecer, ter a voz, ter o microfone para brigar pelas coisas que eu acredito na minha cidade, ter o direito de reivindicar isso, né? De cobrar das pessoas que estão junto comigo ou as pessoas que estão acima politicamente a forma correta de se defender a função deles, de se aplicar a função deles, de se executar o mandato deles. E tive a oportunidade de ser reconhecido por esse trabalho de 21 anos como professor, né, pelas pessoas que passaram por mim, esses alunos que eram crianças e cresceram, os pais deles, as pessoas que me viam trabalhando na nossa cidade com o nosso projeto esportivo social que acontece, que eu já aproveito a oportunidade para convidar vocês, projeto com capoeira, jiu-jitsu, boxe, muay thai, em vários bairros da nossa cidade, totalmente gratuito, em parceria com a Fundação de Esporte, mas que inicialmente eu comecei a fazer esse projeto sem ter vínculo com ninguém, sem ter perspectiva nenhuma financeira, me doando e tentando ajudar com a ferramenta do esporte, que era o que eu tinha naquele momento, e a forma social que eu poderia contribuir com a minha cidade. E aí, dentro desse projeto, além das lutas que eu estou convidando a todos vocês para virem fazer, nós também sempre temos um momento onde a gente também aborda questões sociais, como campanhas. Já fizemos várias campanhas em parceria com a Polícia Militar, com o PROERD, de combate às drogas. Já fizemos campanha em parceria com a EMOSC, de doação de sangue. Campanhas em parceria com o meio ambiente, de conscientização do uso da água, do plantio de mudas, né? Já fizemos campanha de agasalho, campanha de arrecadação de alimentos, ou seja,
utilizando o esporte como uma ferramenta social, que foi o que eu sempre fiz, trazendo o jovem para o esporte e, nesse momento, colocando, fazendo despertar neles essa questão social e também de conscientização. Eu acho muito importante a participação de vocês. Eu acho que a nossa transformação social, cultural, ela vai levar um tempo, mas é exatamente dessa forma que eu acho que vai acontecer. Quando os jovens começarem a se interessar, quando eles comecem a buscar o que realmente um político pode fazer e que esse político realmente represente ele de verdade. Infelizmente, no nosso país tem uma cultura de ter vantagem em tudo e, infelizmente, isso faz com que a gente, às vezes, não tenha as escolhas certas por um benefício pequeno e imediato, né? O meu vizinho votou no cara porque o cara deu lá a gasolina para ele botar o adesivo. O meu tio votou porque ele conseguiu uns tijolos lá para fazer um negócio. E aí? Será que essa é a forma correta de a gente escolher a pessoa que vai cuidar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Será que nós vamos ter o nosso país melhor por causa de alguma gasolina para mim, por causa de um tijolo, por causa de um benefício pequeno? Não. Eu acho que a gente tem que votar numa pessoa que ela tenha realmente boas ideias, que ela tenha boas atitudes, que você consiga perceber que realmente o que ela está falando é o que ela apresentou durante a vida toda dela e que realmente essa é a intenção real dela. E isso vai acontecer à medida que as pessoas comecem a escolher melhor os seus políticos, os seus representantes. E como que elas podem fazer isso? Com educação, com essa vivência que vocês estão fazendo. Poxa, a política é chato. Pode ser chato para algumas pessoas que não gostam, né, não têm esse interesse, mas ela é extremamente importante, ela é necessária e não tem como a gente viver em nenhum local sem que tenha a política municipal, estadual, federal, internacional. Então a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para que a gente possa fazer as nossas escolhas da forma correta. E eu fico muito feliz que vocês estejam se interessando, que vocês aproveitem esse momento para que vocês possam realmente aprender, entender, conversem com os pais em casa, façam isso, falem com eles o que vocês estão vivenciando, conversem com os amigos e busquem ter esse conhecimento, porque é uma coisa meio clichê, mas é o jovem que vai transformar o mundo. Vocês, daqui a pouco, vocês vão estar com tudo na mão, sendo os principais diretores das maiores empresas, os funcionários públicos que vão administrar lá nossa prefeitura, nosso governo do estado. Vocês vão ser os autônomos, os empresários que vão ter as empresas de vocês, que vão ter os negócios de vocês, e vocês vão querer com que as coisas aconteçam. Então, desde já, vocês têm que ter esse despertar, vocês têm que acreditar que o mundo é de vocês e que, para isso, vocês têm que estar preparados para que esse mundo seja um mundo melhor para todo mundo. Tá bom? Essa é a mudança que a gente quer no nosso país, né? Eu não vou me estender, eu falei que ia falar 10 minutos, falei 15, bicho falador, né? Mas, enfim, fica agora também aberto a pergunta para vocês, caso alguém tenha algum tipo de pergunta sobre a parte da iniciação no esporte, sobre os nossos projetos, sobre a trajetória política, sobre a carreira de MMA, se alguém ou alguma coisa referente até ao próprio legislativo aqui na Câmara. Nós estamos com vários projetos aqui bacanas, muitos deles ligados ao esporte, mas também com curso de empreendedorismo, para que a gente dê o estímulo ao jovem, à pessoa que quer empreender na nossa cidade, que isso também pode ser feito por vocês, no Bela Vista, na Forquilinhas, em Serraria, parceria com o Sebrae. Ou seja, nós estamos aqui tentando ajudar a nossa cidade de todas as formas. E se eu puder esclarecer alguma dúvida de vocês, eu estou aqui. Só levantar a mão e façam as perguntas, caso vocês tenham alguma coisa a perguntar. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu falo. Pode puxar o microfonezinho. Oi. Tá saindo voz? Tá bom. Oi, eu queria saber se você conhece algum projeto social de capoeira aqui em São José. Onde tem, quando que é. Tá bom. Como é que é mesmo o seu nome? Meu nome? Isso. Juliana Pacheco. Então tá, Juliana. Obrigado pela pergunta. Juliana, a gente tem uns projetos, como eu já falei, há 13 anos. Hoje a capoeira a gente tem segunda, quarta e sexta, às 7 horas aqui no Multiuso, na beira-mar de São José. Aí de manhã tem o jiu-jitsu, tem o Muay Thai ali também. Nós temos lá no SET,
no final da Igreja Batista, no final da Rua São Pedro, lá em Areias, que é uma igreja batista lá, terças e quintas também. Nós temos o projeto também no Luar, que é lá em Serraria, dentro da Escola do Luar, que agora a gente está tentando se adaptar a essa questão sanitária, a escola mesmo não voltou 100%, mas eu acredito que como vocês moram nessa região aqui, se eu não me engano, né, nessa região aqui de São José, da Praia Comprida, Centro Histórico, eu acredito que o próprio o Multiuso aqui seria o mais próximo para vocês, e eu que dou aula ali. Vai ser um prazer receber vocês, tá? Tá explicado? Só queria aproveitar aqui também para pedir uma salva de palmas para o vereador Crislan. O vereador Crislan, ele é uma das pessoas que foi meu aluno quando era criança e hoje está aqui trabalhando junto comigo. Eu fico muito orgulhoso dele. Às vezes a gente concorda aqui na Câmara, a gente às vezes discorda, mas isso faz parte do processo democrático. Mas eu tenho o maior orgulho dele, da pessoa que ele se tornou. E ele era aluno meu quando era pequenininho, né, lá no começo. E hoje está ali, então, por favor, uma salva de palmas para o vereador Crislan, que está presente aqui, prestigiando a nossa sessão. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí puxa o microfone aí, amigão. O que te motivou a entrar no esporte? Alguma dica que você dá? Que eu também gosto de esporte, jogo futebol. Como é que é o teu nome, cara? Murilo. Então, Murilo, cara, eu sempre fui muito ativo, né? Muito agitado e eu também até falo para vocês assim, que eu via os filmes e eu ficava deslumbrado com o filme do Bruce Lee, do Van Damme, enfim, os filmes de luta, né, cara? Eu tinha essa vontade de ser os próprios desenhos que tinham antigamente. Eu queria ser um herói também. Então eu sempre busquei isso, sempre tive essa motivação e de certa forma até hoje eu sou iludido com isso, que eu acredito sim que eu posso contribuir, que eu tenho essa capacidade e isso foi bom. Isso me motivou, me deu autoestima, me deu confiança. Então eu busquei a capoeira. Eu acho que isso é interessante, a oportunidade que vocês têm através do esporte, cara. O quanto a gente aprende com o esporte. Aprender a ganhar, né? Você se sentir dessa forma, se sentir especial. Aprender a perder, que isso faz parte da vida. Às vezes você perde um jogo de futebol, às vezes você perde uma luta, mas às vezes você pode perder um emprego, perder uma pessoa que você ama, uma namorada, ou até mesmo perder um familiar que faleceu. Então, assim, o esporte nos ensina muito. E tudo que a gente vivencia, as oportunidades, né? Como eu falei para você, eu fui lutar lá na Rússia, e como é que eu ia imaginar que eu ia chegar lá na Rússia e eu ia ver um monte de moleque vir pedindo para bater foto comigo, pedir autógrafo para mim, pedir a minha camiseta. Então, são coisas únicas que o esporte proporciona. Ir lutar em Vegas, andar de limusine, quem nunca sonhou andar de limusine? A gente vê em filme, né? E tudo isso... tu quer também, amigão? Isso, então. E isso proporcionado pelo esporte, sem eu gastar nada. As pessoas me tratar como uma estrela, porque eu me destaquei no esporte, então isso é único na vida da gente, né? Ou a gente tem muito dinheiro para fazer tudo isso, ou a gente tem um reconhecimento no esporte. Então o esporte é um caminho maravilhoso, sem contar as questões... Como é que é mesmo teu nome? Murilo. Sem contar as questões da nossa formação, cara, de tu ser um cara que é determinado, né? Você está acostumado a se sacrificar pelas coisas que você acredita, né? No caso, para você bater um peso, para você continuar treinando quando está machucado. Isso aí são valores que a gente pode levar para a nossa vida, né? Que posteriormente você vai ver que você precisa se dedicar ao máximo para poder estudar e passar numa prova, para poder ser aprovado no vestibular, para poder vencer uma entrevista de uma boa oportunidade de emprego. Então, o que nós aprendemos através do esporte não serve só para o esporte, ele serve para a vida. Então, com certeza, o esporte, nas principais culturas, como a gente já falou, nas principais potências do mundo, o esporte é essencial. Nos Estados Unidos, o esporte escolar é tão importante quanto o profissional, no esporte universitário também, e tem todo o mecanismo para isso, né? Os grandes torneios que acontecem profissionais também acontecem universitários. O Murilo, que se destacou lá no ensino médio, ele vai ganhar uma bolsa de estudo na melhor universidade lá americana, porque ele é um atleta e a universidade quer esse atleta representando ela. Então, assim, o esporte é um caminho importantíssimo para a formação de qualquer pessoa, independente se ela vai ser atleta a vida toda, se ela somente quer se destacar no esporte, mas essa vivência é única, e eu acho que isso, todo jovem, toda criança devia passar por isso durante a sua formação, para que quando chegue na fase adulta, ela seja uma pessoa que realmente tem uma bagagem, aprendeu com isso e se tornou uma pessoa de verdade, uma vitoriosa,
uma pessoa que teve essas oportunidades através do que ela vivenciou no esporte também. Falar? Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber qual que é a sua inspiração no esporte. Você fala com relação a atletas ou o que me motiva mais no esporte? O que te motiva mais? Então, inicialmente eu tinha esse ímpeto de mostrar o quanto eu era especial, o quanto eu tinha essa capacidade. E até vou convidar vocês, eu tô velho aqui, mas ainda faço bastante coisa que eu fazia quando eu era novo. Olha lá no meu Instagram, lá no Cidade Lutador. Final de semana eu tive no Rio de Janeiro, participei lá dos encontros culturais lá com relação à capoeira, joguei, revi os amigos, toquei o samba, fiz mortal, ainda o coroa ainda está nativa. E isso foi sempre uma coisa que me motivou. Só que após eu ter a minha primeira filha, eu tenho uma filha de 14 anos, inclusive estava mandando agora mensagem para ela que eu queria que ela estivesse aqui. E tenho um filho de 4 anos. E depois que a gente tem filho, eu sinto muito isso. Eu sempre me emociono muito de falar deles, porque realmente eles são a minha bateria. Eu quero muito que os meus filhos eles tenham orgulho de mim, que, né, a vida vai passar, mas que eles sejam, que as pessoas falem bem de mim para eles, que eles se sintam orgulhosos de mim. Então, desde quando a minha filha Júlia nasceu, e o meu filho agora também, eles são as principais fontes de motivação para que eu seja a melhor pessoa no mundo possível, para que eu possa construir um mundo melhor para eles. Então, com certeza, hoje, eles são as coisas que me empurram para frente o tempo todo. Como é que é o seu nome? Fernanda. Obrigado pela pergunta, Fernanda. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Você já deu aula no Bela Vista de capoeira? Sim. Já. E em relação ao Bela Vista, ainda tem projeto social de capoeira ali no centro comunitário? Então, eu dei aula no Bela Vista, eu comecei o nosso projeto aqui na Praia Comprida e simultaneamente no Bela Vista, em 2008, 2009, se eu não me engano. As datas, os locais eu não lembro exato. Naquela época eu comecei lá no salão da igreja e a gente fez um trabalho lá. Até o seu rostinho assim não é tão estranho. Você mora no Bela Vista, não? Aham. Tem quantos A minha anos? mãe já teve aula contigo, provavelmente. Eu tenho 16. Então, podia ser que tu tivesse passado lá Mas eu já tive aula pequenininha. contigo também. Ó, Mas então, tá pequenininha. vendo? Eu encontro várias pessoas assim. Eu tô encontrando, já faz um tempo que eu encontro até os meus ex-alunos na Night, Crislan. Aí tô lá na Night, e aí, professor, opa, aí já bota a postura lá de novo lá. Mas enfim, tô ficando velho. E como é que é o seu nome mesmo? É Luísa. Luísa, então, Luísa. Hoje a gente tem dentro do Bela Vista, eu responsável lá pelo Muay Thai. A gente tem também o projeto de Jiu-Jitsu no centro comunitário. E como tem um senhor lá que dá aula no centro comunitário há muito tempo, eu não quis ser antiético de levar a capoeira para dentro do mesmo espaço dele, oferecer de graça. Então, esse ano eu consegui colocar ele lá dentro do nosso projeto, né, para que ele tenha um horário também gratuito e ele possa oferecer. Mas no Bela Vista hoje eu não dou mais aula de capoeira em função dessa questão ética, que o espaço que nós estamos utilizando já tinha uma outra pessoa trabalhando lá, e eu acho que a gente tem que sempre chegar nos locais, né, sempre trabalhar para construir, para somar e não para dividir, tá bom? Manda um abraço para sua mãe e aparece lá para fazer o Muay Thai, para fazer a capoeira, para fazer o boxe, que tem lá também, de manhã e de tarde, um projeto maravilhoso de boxe. Somos campeões estaduais lá com a galera do nosso projeto, no JASC, né? E a capoeira também com esse moço que trabalha lá também está convidado a ir lá, tanto você quanto a sua mãe. Tá bom, obrigada. Fechou, rapaziada? Chega de falar, né? 25 minutos aí falando para vocês, pô. Porque vocês vão jogar água em mim. Mas mais uma vez agradecer o convite aqui da organização do Parlamento Jovem, tá? É um orgulho representar a Câmara de Vereadores. É um prazer falar com vocês, ainda mais falar sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, falar sobre o meu posicionamento social e político, né? Então, vou estar sempre à disposição. E pensem nisso, pessoal. Vocês são a mudança do nosso país. Então, estudem, deem os seus melhores diariamente aí. E vocês vão dominar o mundo. Tá bom? Obrigado. Antes de... Opa, desculpa. Parabéns também à mesa diretora, né? A mesa que foi constituída hoje. Parabéns. Valeu, obrigado. Muito obrigado, senhor vereador, pelas suas palavras. Antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de falar 2 pontos que o vereador trouxe.
que nós jovens a gente tenha a visão de longo prazo como prioridade, que o curto prazo não vai nos trazer benefício, não vai mudar o nosso país da forma que nós queremos, e que a convergência e a divergência fazem parte. O novo Brasil, o Brasil que a gente sonha viver, ele só vai ser construído através do diálogo e do respeito. Então, trazer essa mensagem eu acho importante. E agradecer a presença do vereador Crislan, todos os demais vereadores da casa, por apoiarem o projeto. E, não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima para o dia 21 de outubro, às 3 horas da tarde. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde para você. Terminou agora a primeira sessão ordinária de 2021 da segunda turma do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José. Esta primeira sessão ordinária foi marcada pela eleição e posse da mesa diretora, que vai comandar os trabalhos pelos próximos 6 meses, que é o tempo regimental. Esses, então, foram os eleitos para a mesa diretora. Vitor Mota Gonçalves foi escolhido para presidente, Ana Luísa Soares Santos para vice-presidente, Juliana Pacheco, primeira secretária, e Jamile Rinaldi para segunda secretária. O objetivo principal do Parlamento Jovem é promover a integração da Câmara com os estudantes do ensino fundamental e médio. As ações permitem aos alunos participarem da rotina da Câmara e compreenderem o papel do Legislativo. O Parlamento Jovem contribui para a formação da cidadania e compreensão da importância da política na sociedade. O projeto foi lançado em 8 de agosto de 2019 na Câmara de São José. Esta segunda turma tomou posse no mês de agosto de 2021. A reportagem completa você acompanha nesta quarta-feira, inclusive com as entrevistas. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.